Escola Policultural Centro de Treinamento Profissional. CorelDRAW Design Gráfico. Objetivo do curso: auxiliar os estudantes interessados em trabalhar com um software de design gráfico, o CorelDRAW, útil tanto em pequenos escritórios quanto grandes empresas. As videoaulas foram cuidadosamente elaboradas visando um aprendizado fácil e eficaz para os usuários iniciantes e experts de todas as idades. Aprender a criar figuras, modificar imagens, editar textos, acrescentar efeitos especiais em seus trabalhos. Dicas de estudo antes de você iniciar este curso. Número 1. Organize seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, confortável e livre de distrações. Número 2. Defina o melhor horário. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, outras à noite. Número 3. Faça suas anotações. Revise seus estudos pelo menos uma vez por semana. Os nossos objetos, sejam eles feitos à mão livre ou figuras incorporadas ou qualquer outro tipo de desenho geométrico, eles podem ter suas aparências modificadas com uma simples rotação ou distorção realizada com o mouse. A primeira delas, veremos como girar e inclinar objetos utilizando o clique do mouse. Primeiramente, selecionamos o objeto que queremos modificar e, com um segundo clique sobre o objeto selecionado, teremos as diretrizes de como fazer as distorções ou movimentações desse objeto utilizando o clique do mouse. As setas mais externas são chamadas de alça de rotação e com elas podemos girar a figura. A figura será girada com base no centro de rotação que está posicionado normalmente no centro da figura, mas posso arrastá-lo para uma outra posição de forma que eu consigo girar a figura em relação ao centro reposicionado. Vou desfazer as últimas ações para retornar a figura à sua condição original. As setas internas são chamadas de alças de distorção. Clicando sobre ela com o botão esquerdo do mouse e mantendo-o pressionado, nós podemos deslocar a figura de forma que a distorção é feita independente do centro de rotação. E com essas ações podemos girar ou inclinar objetos dentro do nosso projeto. Vamos agora, dentro do menu Organizar, explorar as transformações e vou escolher a opção de Escala. É aberta uma janela com as opções de modificação e transformação que posso fazer no meu objeto. Seleciono o objeto e verifico que posição, girar, tamanho e inclinação são funcionalidades que nós já exploramos anteriormente utilizando simplesmente o mouse. Vamos agora explorar a opção de espelho e duplicação. Com o objeto selecionado, escolho a opção Escala e Espelho e, se quero que o espelhamento seja feito na horizontal ou na vertical, ou ambas, como está escolhido neste instante do tempo. Aplicando, eu tenho o espelhamento feito na horizontal, pois o galho ficou à esquerda e não mais à direita como estava na figura original, e o meu objeto ficou também alterado na vertical, pois a sua posição foi invertida. Posso fazer o espelhamento somente na horizontal e desta forma somente o espelhamento horizontal é realizado. Desmarco horizontal, marco vertical e somente o espelhamento
vertical efeito. Note que o ramo vai permanecer do mesmo lado. Vou desfazer essa operação para retornar o nosso objeto à sua condição original. Ainda com um objeto selecionado, vou escolher somente o espelhamento horizontal. Portanto, criaremos um espelho com o ramo à esquerda da figura e vou selecionar Aplicar ao duplicado. Desta forma, eu crio uma duplicata do meu objeto original, mas de forma espelhada pela condição horizontal. Fechando a janela de efeitos e retornando o nosso objeto à sua condição original, vimos como duplicar um objeto através do organizar, transformar. Mas isto não é novidade, pois nós podemos fazer a duplicação de um objeto simplesmente utilizando copiar no menu editar e colar do menu editar. E dessa forma eu consigo também duplicar o meu objeto. Ainda no menu organizar, tendo um objeto selecionado, eu posso utilizar a função desagrupar ou desagrupar tudo. Com esta função, podemos ver que na verdade o nosso objeto é composto por muitos outros objetos. Eu vou selecionar somente o ramo e todos os componentes desse ramo e utilizar organizar, agrupar. Desta forma, eu criei um único grupo com os objetos componentes do ramo e posso modificar somente esse objeto em relação à figura original. E é desta forma que eu consigo agrupar ou desagrupar os elementos que compõem os objetos de um determinado trabalho. Eu vou selecionar tudo, clicar em organizar e agrupar e tenho o objeto agrupado como um todo. Desta forma, eu posso trabalhar com esse objeto como se fosse um único elemento, e não com vários componentes, como vimos na condição anterior. Podemos também duplicar simplesmente um objeto, ou seja, criar um clone desse objeto, através do menu Editar, Clonar. E eu tenho um objeto idêntico criado no meu trabalho. Tendo um ou mais objetos no seu projeto, você pode selecioná-los e, através do menu Organizar, você pode alinhá-los de diversas formas ou ordená-los também de diversas formas. Vamos ver agora como fazemos para combinar objetos. Eu vou escolher a cor azul, o retângulo, e com isso vou desenhar um retângulo azul. Vou escolher a cor amarela, a elipse, e com isso criar uma elipse amarela. Eu vou selecionar os meus objetos em uma determinada ordem, colocando a elipse sobre o retângulo. Primeiramente, eu vou escolher a elipse. Seguro a tecla Shift pressionada e escolho o quadrado. Venho no menu Organizar, Combinar. Os objetos serão combinados e terão a cor e o contorno do último objeto selecionado. Eu vou desfazer esta ação e vou fazer a seleção em ordem contrária. Primeiro eu escolho o quadrado, aperto o Shift, mantenho-o pressionado e escolho a elipse. Clico em Organizar, Combinar, e a combinação vai adquirir a cor da elipse, pois foi o último elemento selecionado, e o seu contorno. E encerramos este capítulo, onde vimos os principais efeitos que podemos aplicar sobre os nossos objetos, como girá-los e incliná-los, fazer espelhamento, duplicatas, agrupar e desagrupar objetos, criar clones,
fazer alinhamento, ordenar objetos e fazer combinação de objetos. Como qualquer outro programa de editoração eletrônica, o CorelDRAW permite a criação e a edição de textos. Permite aplicar recursos de formatação e alinhamento e recursos especiais como arrastar letras independentes umas das outras e criar textos combinados com figuras geométricas. Para iniciarmos o uso de textos, primeiramente vou utilizar o menu Janela, barra de ferramentas e vou exibir a caixa de ferramentas de textos, onde eu posso mudar o tipo de letra que utilizaremos, o seu tamanho, se são letras em negritos ou não, itálico, sublinhado e posicionamentos. Com o CorelDRAW, nós podemos introduzir textos no nosso documento de duas formas, ou um texto artístico ou um texto parágrafo. Primeiramente, vamos ver como seria a introdução de um texto artístico. Eu seleciono a ferramenta Texto, clico na posição do documento onde quero introduzir o texto, escolho o tamanho, o tipo de letra e a cor do meu texto e inicio a digitação. Com a ferramenta de seleção, esse texto passa a ser um objeto que pode ser manipulado, assim como qualquer outro objeto que já vimos no CorelDRAW. A segunda forma de introdução de textos seria a do texto parágrafo. Da mesma forma, eu seleciono a ferramenta de texto, dimensiono uma área onde o texto será digitado e, escolhendo o tamanho que utilizarei nessa digitação, a cor e a forma da letra, inicio a minha digitação. Da mesma forma, eu tenho um objeto que pode ser manipulado como qualquer outro objeto do CorelDRAW. Qualquer que seja o tipo de texto que nós façamos a introdução no nosso documento, por exemplo, eu vou introduzir um texto artístico, e selecioná-lo. Eu posso utilizar dentro do menu Texto a edição de texto. É aberta uma caixa de edição de textos que, independente do formato que o texto ou da posição que o texto ocupa no meu documento, sempre eu terei uma forma de editá-lo da esquerda para a direita, de cima para baixo, como se estivesse dentro de um editor de textos comum. Ainda dentro da edição de textos, o CorelDRAW faz uma correção ortográfica completa quando solicitado. Por exemplo, eu vou selecionar este texto, que é um texto parágrafo, entrar em Texto, Editor de Textos, e vou escrever texto com S e tirar o acento da palavra parágrafo. Seleciono o objeto, entro em Texto, Ferramentas de edição de texto, Revisor ortográfico, e eu tenho que a palavra parágrafo está escrita de uma forma errada. Eu vou selecionar Substituir, e ele me fez a correção da palavra parágrafo. Ele não corrigiu a palavra texto, uma vez que ele entendeu que era o verbo testar e, desta forma, a palavra estaria com a grafia correta. Vou selecionar novamente este texto, editá-lo,
Vou corrigir a palavra texto e vou tirar o acento de parágrafo. O traço vermelho sob a palavra significa que ela está com a grafia errada. Clicando com o botão direito do mouse sobre essa palavra, eu posso corrigi-la. E desta forma ter automaticamente o meu texto com a grafia correta. A ferramenta Forma tem uma utilização muito interessante sobre textos. Por exemplo, selecionando a ferramenta Forma e selecionando um texto, eu posso manipular dentro desse texto cada letra individualmente. Por exemplo, se eu quiser deslocar a letra U à esquerda, ou se eu quiser deslocar a letra M para baixo, com a ferramenta de Forma isso é possível. Também dentro de textos parágrafos eu posso fazer as mesmas combinações, selecionando letras individualmente. Esse tipo de ação é bastante útil quando queremos posicionar determinadas partes do texto dentro do nosso documento. Para estudarmos a utilização das linhas guias e das configurações da régua, vamos criar dois novos textos. Um texto parágrafo, tamanho 72. Vou utilizar o Arial Black. Vou redimensionar o meu texto para que eu consiga visualizá-lo dentro do meu documento. E vou criar um texto parágrafo, também de tamanho 72, mas com um estilo diferente. Com a ferramenta de seleção, eu vou modificar o meu texto para a cor vermelha e aplicar a ele um contorno preto. Pronto. Desta forma, temos os dois textos para podermos aplicar linhas guias e configuração de régua. Vamos ver agora como posicionar os nossos objetos, utilizando para isso as linhas guias. Primeiramente, eu vou deslocar os dois textos para criarmos as nossas linhas guias. Para criarmos a linha guia vertical, eu clico sobre a régua vertical com o botão esquerdo do mouse e mantenho-o pressionado e arrasto uma linha para dentro da minha página de edição. Da mesma forma, na régua horizontal, arrastando, eu crio as duas linhas guias que me permitirão posicionar o texto de uma forma precisa. Eu vou selecionar no menu Ferramentas, Opções, Linha Guia e selecionar a opção Alinhar pelas linhas guia. Clico em OK. E desta forma, eu selecionando o objeto e colocando-o próximo às linhas guias, estas funcionam como um ímã e posicionam o texto exatamente onde as linhas guias determinam. Vou selecionar o segundo texto e ele será posicionado exatamente sobre a linha guia. Assim como eu posicionei os textos, poderia ter posicionado qualquer outro tipo de objeto utilizado no CorelDRAW. Tendo sido posicionado o texto ou o objeto, eu posso eliminar a linha guia clicando sobre ela com o botão esquerdo do mouse e clicando em Excluir. E desta forma eu elimino as linhas guias e os meus objetos estão devidamente alinhados.
Para utilizarmos as linhas guias, obviamente nos baseamos nas nossas réguas, tanto a horizontal como a vertical. Para eu mudar as propriedades dessa régua, basta dar um duplo clique sobre ela e uma janela com as suas características será exibida e eu posso alterá-la, quanto ao seu deslocamento, quanto à sua unidade de medida, quanto à sua origem e assim por diante, podendo inclusive mostrar ou não as réguas na minha área de edição. Vamos ver agora uma ação muito interessante que podemos fazer exclusivamente com um texto do tipo artístico. Eu vou selecionar a ferramenta Mão Livre e desenhar um objeto dentro da página do meu projeto. Com a ferramenta Seleção, eu vou selecionar o texto artístico e o objeto desenhado à mão. E vou selecionar em texto, ajustar texto ao caminho. E desta forma, o meu texto vai ser ajustado e terá o formato do caminho desenhado para ele. Se em seguida você desejar eliminar o caminho e manter só o texto neste formato, basta selecionar o objeto que determinou o caminho, apertar a tecla Delete, o caminho é excluído e o texto mantém a sua forma original. E encerramos este capítulo, onde vimos como utilizar a ferramenta Texto, como fazer uma edição de textos, correção ortográfica, como usar efeitos com a ferramenta Forma sobre os textos, verificamos como utilizar linhas guias e como configurar a régua, e como dar formas para um texto artístico.